Minha diretoria, o Vasco está formalizando um contrato, finalmente, com o Flamengo e Fluminense para o uso do Maracanã nos clássicos, para não ter disputa de jogar em São Januário, tal, meio a meio, torcida única, essa bagunça toda aí que acontece no Brasil hoje, e que o Rio de Janeiro, que é a melhor cidade do mundo, apesar da violência, que é o que estraga, ele não tenha que sucumbir à violência também no futebol. Se os outros estados do Brasil sucumbiram à violência e aceitaram a ideia de que as duas torcidas não podem ir no estádio de futebol, o Rio de Janeiro ainda é a resistência disso. E quando eu digo resistência, eu estou falando de um Maracanã com quase meio a meio. Eu não estou falando daquele cotoquinho de 10%, onde só vai torcida organizada porque ninguém é louco de ir num jogo desse. Né? Então você acaba restringindo informalmente a um grupo de pessoas que estão fortemente armadas entre um bando ali para falar, ó, se der merda a gente tem aqui como sair na porrada. É outro tipo de jogo. É difícil você ver uma família aí num Grenal da torcida do Grêmio, né? A maioria das pessoas que vão são pessoas jamais do jogo ali, do dia a dia e tal, porque sabe que ali pode dar uma confusão. Então você tem ali um aparato, a polícia blinda a organizada até o estádio e não qualquer torcedor que queira sair da sua casa. Tem um contexto. Quando você vai no meio a meio no Maracanã, você sai da sua casa e vai. Você passa na rua com a camisa e tal e não acontece nada. A briga é entre as organizadas em local específico. Eu raramente vi, se é que me lembro de ter visto, só estou falando raramente porque eu não me lembro mesmo, de ter visto um torcedor com a camisa do Fluminense ou do Corinthians, do Flamengo, ser agredido meramente por estar com a camisa do adversário no Rio de Janeiro. Isso é uma briga de organizadas e eles deixam um pouco mais restrito às organizadas. Então, por mais incoerente que isso seja, a cidade mais violenta do Brasil, das grandes, é a cidade que mais aceita o futebol como diversão. Você pode ter um adesivo no carro no Rio de Janeiro, você pode ter uma bandeira na janela, coisas que em São Paulo, se você fizer, você vai se fuder. Então, a gente tem aí um último respiro do futebol no clássico meio a meio no Rio de Janeiro. O Pedrinho deu algumas declarações que ele ia jogar em São Januário e tal, claro, ele quer tirar o Flamengo da zona de conforto pela situação da discrepância técnica entre os dois times, ele quer ganhar um Flamengo e Vasco, obviamente, mas o Pedrinho é um cara de razoável bom senso. E acho que o Pedrinho entende também que tirar do Rio de Janeiro o clássico meio a meio é ruim pro futebol brasileiro. Por mais que o vascaíno, eufórico, etc, esteja naquela de não, contra eles e o caralho, vamos odiar, isso é cabeça de torcedor. A cabeça do torcedor ela não tem que ser levada em consideração na hora de se tomar decisões desse tipo. Então o torcedor quer que leve para São Januário, a gente massacre o Flamengo, se puder a gente elimine o Flamengo do planeta. O cara que gera futebol sabe que o Flamengo é fundamental para a existência do Vasco e vice-versa. Esses caras normalmente não têm essa cabeça. Mas o Pedrinho é um cara muito ponderado. E eu acho que no momento em que chegou o Pedrinho, falou, Pedrinho, você pode até brigar por jogar em São Januário. A consequência disso é pior para você do que para o Flamengo. Foi o que eu disse aqui na live no dia, e eu acho realmente isso. A consequência de se jogar em São Januário, um clássico desse pro Vasco, é muito pior do que se ele acertar um acordo para jogar meio a meio no Maracanã os clássicos contra Flamengo e Fluminense. É muito melhor para o torcedor, para todo mundo, para o futebol, que você tenha 4 jogos que você possa assistir no Maracanã, com metade do público, do que você ter um com uma torcida única, porque vai virar única. Vai dar merda e vai virar única. Outro com uma torcida única, você não pode ir no jogo e, pior de tudo, que eu não sei se o Pedrinho botou na balança ou não, o Vasco provavelmente perde para o Flamengo em São Januário. Hoje o Vasco provavelmente perde para o Flamengo em qualquer cenário. Né? Embora seja clássico, o Vasco possa tirar da cartola, mas hoje a discrepância técnica é muito grande. Só se olhar os últimos resultados, não preciso, né, argumentar. É muito pior para mim fazer um puta de um escândalo para jogar em São Januário e perder em São Januário. É muito pior do que eu perder um jogo de 2-1 no Maracanã. Óbvio que é muito pior. E a tendência é que nos próximos anos isso não mude. Então, porra, eu vou fazer um escândalo, vou tirar a torcida adversária. Quando for no Maracanã, eu vou sem torcida ou vou com uma torcidinha desse tamanho. Quando é no Maracanã, com a minha torcida, as torcidas do Rio de Janeiro já não vão ao jogo contra o Flamengo como deveriam. É muito comum um clássico no Rio você ver um bloquinho desse tamanho de torcedor da torcida adversária. Por N motivos, mas é um fato que tem acontecido. Então, se você tem a possibilidade de criar um ambiente onde nós vamos jogar meio a meio, nós não vamos destruir a tradição do futebol do Rio. E se eu perder, eu tô no Maracanã num clássico por igual, é melhor um cenário desse do que o vascaíno acordar numa segunda-feira e falar assim, pô, joguei em São Januário, briguei pra caceta pra jogar em São Januário. A polícia não deixou, jogamos com torcida única, porque nós é pica. Porque o Pedrinho é pica, falou pro Flamengo, não tem porra nenhuma, é São Januário, se não pode ter torcida é única. Porra, o Pedrinho é nosso, 3-0 Flamengo. É pior ou melhor? Pior, né? Porque aí você apanhou em casa. Sem a torcida. Puta, isso não tem mais nem argumento, irmão. Então deixa lá o argumentozinho subjetivo de achar que, talvez em São Januário com torcida única eu ganhasse. Deixa lá, é melhor do que você
se expor a algo que hoje é absolutamente prático, que é imaginar que o Flamengo ganharia o jogo numa situação como a atual. Então eu não acho que é um erro, eu entendo o vascaíno mais eufórico, mais enlouquecido, de que não, eu quero tudo contra todos, que conversa de torcedor, né? Eu quero São Januário e tal, mas cara, desculpa, olha só, tem 2 times no Brasil grandes, muito grandes, que vivem uma situação estrutural de estádio para mando de jogo que não são condizentes com seus tamanhos. Vasco e Santos. Esses 2 clubes precisam jogar em outro lugar ou mudar os seus grandes jogos, pelo menos os grandes jogos. Tá? Não é aceitável que o Vasco da Gama jogue para 20 mil pessoas. Não é aceitável que o Santos jogue para 10, 15 mil pessoas na Vila Belmiro. Nós estamos falando de 2 times da história do planeta. Nós não estamos falando de 2 times pequenos. Estamos falando de 2 times que atravessam um momento conturbado. Atravessar um momento conturbado, irmão, isso acontece com todo mundo, é um detalhe. O todo, a grosso modo, a história do futebol, esses times não devem grandeza a nenhum time europeu. Porque na maior parte dos 100 e poucos anos de futebol, esses times foram muito superiores aos times europeus. Então se você fechar o livro hoje e você for escrever, esses times não devem porra nenhuma para aqueles que hoje a gente baba ovo lá da Europa. Esses times são de um estádio maior para jogar, especialmente jogos grandes. O Vasco pode jogar contra o Mirassol no São Januário? Claro que pode, o Santos e tal. Mas aí você vai pegar um Santos e Cruzeiro, semifinal de Copa do Brasil. Porra, Vila Belmiro, é nossa casa. Mas é nossa casa, mas porra, o futebol é dinheiro, cara. Tu quer reforço pro ano que vem, tu quer manter o Neymar, tu quer contratar o Coutinho de novo. Porra, irmão, tu precisa de dinheiro, tem que jogar para 70 mil. É Vasco, é Santos, vai pro Pacaembu, vai pro Morumbi, vai... O Vasco, no caso, pro Maracanã, mas tem que ter esse acordo. E esse acordo parece, pelo que o CEO disse, está começando a rolar para nos próximos 2 anos o Vasco poder jogar algumas partidas no Maracanã. Não é o ideal, claro. Eu não sou a favor que o Vasco saia de São Januário, nem que o Santos saia da Vila Belmiro, não é isso, mas em jogos específicos você precisa transformar o ambiente do jogo num jogo do seu tamanho. E o seu tamanho também tem a ver com tudo que está em torno. Então eu acho sim que o Vasco tem que jogar grandes jogos com 50, 60 mil pessoas, porque é o Vasco. Eu acho que o Santos tem que jogar grandes jogos com 50 mil pessoas, porque é o Santos. E não acho que seja o caso de você preservar para dizer, pô, mas é o meu estádio, o meu amor, a minha vida. Pô, cara, não dá para você sonhar em ficar milionário, sonhar em viver uma vida melhor e não querer trocar o seu Celta a vida inteira. Uma hora que você tem que falar, ou eu reformo esse Celta e troco, boto um outro no lugar, ou eu compro um outro carro, pelo menos para fazer viagem, etc. Que não dá para você ser rico, milionário com o Celta. Você não vai ter os confortos que você quer. Então, para ter o que você quer, você precisa de um estádio rentável. E o mínimo que ele seja rentável é tecnicamente, ou seja, que o grande público consiga interferir no jogo mais fortemente do que no estádio menor. Então, eu acho que o acordo caminhando nessa direção é melhor para todo mundo. O futebol do Rio de Janeiro não perde, o futebol brasileiro não perde, o futebol do Rio continua dando um exemplo para o Brasil de que é possível se fazer o clássico meio a meio e de que a violência é uma coisa isolada de torcidas organizadas e não de pessoas cariocas que gostam de futebol, porque essa é a grande verdade. O carioca não é violento. A violência no Rio de Janeiro é muito grande, mas o povo carioca, de maneira geral, e eu morei lá e moro lá há 13 anos, eu sei o que eu estou falando, é um povo extremamente agradável, amável, brincalhão, que ele aceita. Ele não quer matar você porque você torce pro rival, ele quer te sacanear. Diferente de outros lugares onde isso já passou do ponto. Então, se o carioca pode dar esse exemplo, que se preserve isso e que se mantenha, porque isso é mais importante do que dizer pro torcedor, botei o Flamengo sem torcida. 3-0 Flamengo. O risco é muito grande. Você não tem garantia nenhuma quando você faz isso.